Bem, matemática de casa, vamos aqui para mais uma videoaula sobre geometria analítica, dando continuidade no nosso curso. Vamos tratar agora de um tema muito importante que cai em vestibulares, Enem, que é o estudo da reta. Então, a partir de agora, iniciaremos uma série de videoaulas sobre o estudo da reta, iniciando com a inclinação de uma reta. Bom, a inclinação de uma reta é exatamente o que a gente chama de coeficiente angular. Então, o nosso estudo da reta começa com o nosso estudo de coeficiente angular. Repare que o coeficiente angular ele vai ser denotado pela letra M. E o M é calculado pelo... É claro que para se ter uma reta eu preciso de ter pelo menos dois pontos. Digamos aqui um ponto A e um ponto B, um ponto A de coordenadas xa, y, a e um ponto B de coordenadas xb, yb. E M ele é dado exatamente por y do B menos o y do A, ou seja, a diferença das ordenadas, dividido pela diferença das abscissas. Vamos fazer então a demonstração de como chegar nesse coeficiente angular. Demonstração essa que em alguns exercícios segue o mesmo raciocínio dessa demonstração. Então, vamos considerar aqui o nosso sistema cartesiano, eixo x e eixo y, uma reta aqui, digamos uma reta R, e os dois pontos sobre essa reta, o ponto A de coordenadas xa e ya, e o ponto B de coordenadas xb e yb. Bom, repare que se prolongarmos aqui uma reta passando em YA, reta esta paralela ao eixo X, e uma outra reta passando aqui em YB, exatamente neste ponto aqui B, ambas passando em YB, YA e X, essas retas elas são paralelas. Então eu tenho aqui retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, continuando, eu tenho aqui um ângulo de inclinação da reta alfa. Este aqui é o ângulo de inclinação alfa. E essa reta ela vai no sentido anti-horário. Portanto, esse ângulo é no sentido anti-horário. Bom, como eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui, alfa, né, aqui no pé aqui do eixo X, porque a inclinação da reta é exatamente em relação a esse X, ao eixo das abscissas, este ângulo aqui que eu estou pintando, ele é o mesmo alfa, ou seja, porque retas paralelas cortadas por uma transversal determinam então esses ângulos correspondentes, e ângulos correspondentes têm a mesma medida. Muito bem. Bom, marcando aqui um vértice formando então um triângulo ABC, este triângulo então ele é retângulo, uma vez que a reta que passa aqui pelo ponto B, que é paralela ao eixo Y, forma aqui uma perpendicular em relação ao eixo X, certo? Então esse triângulo é retângulo. Muito bem. Repare que essa distância de A a C é exatamente a diferença entre x do B e x do A. E y, a diferença entre B e C no eixo Y é exatamente y do B menos o y do A. Ora, como isso aqui é um triângulo retângulo, eu preciso determinar, e eu quero determinar, quem é a tangente deste ângulo alfa. Quem é essa tangente? A gente só tem que lembrar da relação de tangência, né? A tangente
de alfa, do ângulo alfa, é exatamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ora, quem está fazendo o papel aqui do cateto oposto? O cateto oposto em relação ao ângulo alfa é exatamente o y do B menos o y do A. E o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa é o x do B menos o x do A. Galera, acabamos então de encontrar o nosso coeficiente angular M. Portanto, o que eu posso concluir agora é que a tangente do ângulo alfa é exatamente o nosso coeficiente angular. E ele é exatamente o y do B menos o y do A, x do B menos o x do A. Então, a gente já sabe aí como calcular a inclinação de uma reta, que é o nosso coeficiente angular. Muito bem, vamos fazer um exemplo. O nosso exemplo é determinar o coeficiente angular M da reta que contém os pontos A, 7 menos 3, e B, 4 e menos 1. Bom, o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente aplicar a fórmula do coeficiente angular. Então, o nosso coeficiente angular M, ele é y do B menos y do A, x do B menos o x do A. M é igual. Quem é o y do ponto B? Menos 1. Quem é o y do ponto A? Menos 3. Quem é o x do ponto B? 4. Quem é o x do ponto A? 7. E aí, M é igual a menos 1, menos esse menos é mais, 3. 4 menos 7 é menos 3. Menos 1 mais 3, 2, sobre menos 3. Repare um pequeno detalhe, é que esse sinal ele pode estar aqui embaixo no denominador, no numerador ou no meio da barra, que o menos 2/3 continua sendo negativo. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos é menos 2/3. Ok? Muito bem. Já que a gente está falando de ângulo, a gente precisa aqui fazer uma pequena revisão sobre ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. E isso tem a ver exatamente com o nosso coeficiente angular. Repare que o seno de 30 é meio, de 45 raiz de 2 sobre 2. E tem até uma musicazinha, né, que trata dessa tabela dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60, para calcular o seno, o cosseno e a tangente. Vamos tentar aqui fazer essa pequena música, né? Diz o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2. A raiz vem no 2 e no 3. Veja só você, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a musicazinha tá aí. Não sou assim, digamos, um bom cantor, né? Talvez até ruim pra caramba, mas a musicazinha ajuda bastante. Em especial, a gente está interessado na tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Porque, hora ou outra, vai aparecer apenas a inclinação da reta, né, que é o ângulo, para calcular exatamente o coeficiente angular. Por exemplo, determine o coeficiente angular da reta. Ou seja, aqui só tem a reta, não tem nenhum ponto, e eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Ora, como é que eu calculo o coeficiente angular da reta? Bom, a gente só tem que saber que
a tangente do ângulo alfa, nesse caso aqui o 30 graus é o nosso alfa, é que a tangente de 30 graus é exatamente o nosso m. Portanto, quem é o nosso m? A tangente de 30, que é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Pronto. Acabamos de encontrar o nosso coeficiente angular m. Ok? Vamos fazer o nosso próximo exemplo, que é: determine a medida do ângulo de inclinação de cada reta. Nesse caso aqui, esta reta aqui, que passa pelo ponto P e Q. Ele quer exatamente o ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação. Ora, primeira coisa, a gente sabe que m, que é o nosso coeficiente angular, ele é determinado por y, nesse caso como é P e Q, eu posso fazer o y do Q menos o y do P, o x do Q menos o x do P. Então, o m passa a ser o y do Q. Galera, quem é o y do Q? Ó? Esse aqui é o x do Q. Então, quem são as coordenadas do ponto Q? Raiz de 27 e 8. E as coordenadas do ponto P? Raiz de 3 e 2. Portanto, quem é o y do Q? 8. Menos, quem é o y do P? 2. Quem é o x do Q? Raiz de 27. Menos o x do P. O x do P, 2. Desculpa, raiz de 3. M é igual 8 menos 2, 6. Agora, tem um detalhe nessa operação que a gente pode fazer aqui até a parte, né? A raiz de 27 menos a raiz de 3. Olha só. Raiz de 27. Lembra daquela dica que eu falo? Que a raiz de 27 é 9 vezes 3. A raiz de 9 é 3. Portanto, a raiz de 27 é 3 raiz de 3. Isso aqui já vai ajudar bastante na nossa conta. A raiz de 27 é 3 raiz de 3. Menos a raiz de 3. M é igual a 6 sobre. Aqui, galera, a gente vai operar, conserva aqui a raiz de 3 e trabalha com 3 e com 1 que está subtendido aqui, ó. Tem um número 1 subtendido do lado da raiz de 3. É como se eu tivesse 3 coisas menos uma coisa. 3 coisas menos uma coisa é 2 coisas. E quem é essa coisa? Raiz de 3. Bom, mas o 6 e o 2, a gente pode simplificar tudo por 2. Então, eu vou dividir tudo por 2. Isso vai ficar 6 dividido por 2 é 3. E 2 com 2 dá 1, raiz de 3. Agora, a gente tem que fazer um processo chamado de racionalização. Eu vou multiplicar e dividir tudo pela raiz de 3. Ora, m é igual 3 raiz de 3. Galera, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, a raiz de 9 é 3. E aqui eu posso cortar o 3 com 3, o m é a raiz de 3. Mas atentem para o que a questão está pedindo. Ele está pedindo o ângulo de inclinação. A gente tem o coeficiente angular m, que é a raiz de 3. Ora, como a tangente do ângulo alfa é o nosso m, e m é a raiz de 3, isso implica dizer que alfa é igual a... Aí você vem aqui na tabela, a tangente de 60 é a raiz de 3, portanto o ângulo alfa é 60 graus. E aí finaliza a questão. Show de bola! Muito bem! Matemática de casa, força!